Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com jogos da Champions League, semana com jogos do Campeonato Paulista, semana com jogos do Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando da Champions League, vamos começar falando de RB Leipzig e Real Madrid. O Leipzig chega para essas oitavas de final após ter ficado em segundo no grupo G, grupo que tinha o Manchester City, o Young Boys e o Estrela Vermelha. Já o Real Madrid vem para essas oitavas após ter ficado em primeiro no grupo C, grupo que tinha o Napoli, o Braga e o União Berlim. O RB Leipzig na fase de grupos teve 4 vitórias e 2 derrotas em 6 jogos. Já o Real Madrid, por sua vez, teve 6 vitórias em 6 jogos. O Leipzig que tenta voltar às quartas de final da Champions League após 4 anos. A última vez que o Leipzig esteve nas quartas da Champions foi em 2020. Já o Real Madrid tenta chegar pelo 4º ano consecutivo nas quartas de final da Champions. O Real Madrid que vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Real Madrid ter o desfalque do Bellingham, que vem sendo uma peça importante no esquema de jogo do time nessa temporada, pelo Real Madrid vir embalado e pelo Leipzig atravessar um momento estável, eu vou numa vitória do Real Madrid, eu vou de 3-2 Real Madrid. Agora vamos falar de Copenhague e Manchester City. O Copenhague vem para essas oitavas de final da Champions League após ter ficado em segundo no grupo A, grupo que tinha o Bayern de Munique, o Manchester United e o Galatasaray. Já o Manchester City vem para essas oitavas de final após ter ficado em primeiro no grupo G, grupo que tinha o RB Leipzig, o Young Boys e o Estrela Vermelha. Na fase de grupos, o Copenhague teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Manchester City em 6 jogos conseguiu 6 vitórias. O Copenhague tenta chegar pela primeira vez na sua história nas quartas de final da Champions. Já o Manchester City tenta chegar pelo 7º ano consecutivo. O Manchester City que vem para essa partida vem de 10 vitórias consecutivas na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se esse jogo fosse lá em dezembro, quando o Manchester City estava desfalcado do Haaland e do De Bruyne, eu até poderia acreditar que o Copenhague pudesse empatar ou ganhar esse jogo. Mas com esses dois em campo, acredito que o Manchester City tem que estar numa noite muito ruim para não vencer. Eu vou de 3-0 City. Agora vamos falar de PSG e Real Sociedad. O PSG na fase de grupos passou em segundo no grupo F, grupo que tinha o Borussia Dortmund, o Newcastle e o Milan. Já a Real Sociedad, por sua vez, classificou em primeira no grupo D, grupo que tinha Inter de Milão, o Benfica e o RB Salzburg. Na fase de grupos, o PSG teve 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já a Real Sociedad, por sua vez, teve 3 vitórias e 3 empates. O PSG tenta voltar às quartas de final da Champions após 3 anos. A última vez que o PSG teve nas quartas de final da Champions foi em 2021. Já a Real Sociedad tenta voltar às quartas de final da Champions após 41 anos. A última vez foi em 1983. O PSG ainda não perdeu em casa na atual edição da Champions. Vem de 11 jogos sem saber como a derrota na sua casa na temporada. E vem de 15 jogos sem saber como a derrota como um todo. Já a Real Sociedad, por sua vez, vem de 5 jogos sem saber como a derrota como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A Real Sociedad vem para essa partida como a revelação da Champions, vem como o azarão do confronto, mas pelo bom momento de resultados do PSG e pelo jogo ser em casa, eu vou numa vitória do PSG, 1-0 PSG. Agora vamos falar de Lazio e Bayern de Munique. A Lazio na fase de grupos passou em segunda no grupo E, grupo que tinha o Atlético de Madrid, o Feyenoord e o Celtic. Já o Bayern de Munique passou em primeiro no grupo A, grupo que tinha o Copenhague, o Manchester United e o Galatasaray. Na fase de grupos, a Lazio teve 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bayern de Munique teve 5 vitórias e 1 empate. A Lazio tenta voltar às quartas de final da Champions após 24 anos. A última vez que a Lazio teve nas quartas de final da Champions foi em 2000. Já o Bayern de Munique tenta chegar pelo 5º ano consecutivo nas quartas de final da Champions. A Lazio ainda não perdeu em casa na atual edição da Champions e defende uma invencibilidade no Olímpico de Roma nessa temporada. A Lazio não perde uma partida em casa na temporada faz 4 jogos. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Bayern de Munique vir de uma goleada sofrida para o Bayer Leverkusen fim de semana no campeonato alemão, o mínimo que o Bayern de Munique deve ao seu torcedor é uma vitória nesse primeiro jogo contra a Lazio. Eu vou de 2-1 Bayern. Agora vamos falar do Campeonato Paulista, vamos falar de São Paulo e Santos. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Paulista perdeu de 2-0 da Ponte Preta, jogando fora de casa. Já o Santos, por sua vez, empatou em 2-2 contra o Mirassol, também jogando fora de casa. O São Paulo está na primeira colocação do grupo D, já o Santos está na primeira colocação do grupo A. O São Paulo vem para essa partida com 100% de aproveitamento no Morumbi até agora no Campeonato Paulista. Vem de 10 jogos sem saber como a derrota na sua casa. Já o Santos vem de 4 jogos sem saber como a derrota no Campeonato Paulista e tenta quebrar um tabu nesse jogo. Não vence o São Paulo no Morumbi desde 2020. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá.
Pelo bom início de Campeonato Paulista que os dois times vêm fazendo, eu poderia facilmente ir um empate nesse jogo. Mas pelo São Paulo ter perdido a invencibilidade no último jogo e por jogar no Morumbi, acredito que o São Paulo vai ir com uma motivação a mais para esse clássico. Eu vou de 1-0 São Paulo. Agora vamos falar de Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians. O Botafogo de Ribeirão Preto no seu último jogo no Campeonato Paulista perdeu de 2-0 da Inter de Limeira jogando fora de casa. Já o Corinthians ganhou de 2-0 da Portuguesa jogando em casa. O Botafogo de Ribeirão Preto está na quarta colocação do grupo D. Já o Corinthians está na quarta colocação do grupo C. O Corinthians tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Paulista. Já o Botafogo de Ribeirão Preto vem de 3 jogos sem saber como a vitória e tenta quebrar um tabu. Não ganha do Corinthians desde 2019. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians já cumpriu o primeiro passo que foi voltar a ganhar no Campeonato Paulista e sair da zona de rebaixamento. Agora o segundo passo para o Corinthians é ganhar para se distanciar da zona de rebaixamento. Eu vou de 2-1 para o Corinthians. Agora vamos falar de São Bernardo e Palmeiras. O São Bernardo no seu último jogo no Campeonato Paulista empatou em 1-1 contra o Bragantino, jogando fora de casa. Já o Palmeiras, por sua vez, empatou em 1-1 contra o Santo André, jogando fora de casa. O São Bernardo está na terceira colocação do grupo D. Já o Palmeiras está na primeira colocação do grupo B. O São Bernardo veio para essa partida com 100% de aproveitamento em casa no Campeonato Paulista. Já o Palmeiras veio para essa partida invicto no Campeonato Paulista. O São Bernardo vem de 3 jogos sem saber como a derrota no Campeonato Paulista. E vem de 11 jogos sem saber como a derrota na sua casa. Vem de 4 vitórias consecutivas como mandante. Já o Palmeiras conta nos últimos jogos da temporada de 2023 e os primeiros jogos dessa temporada vem de 12 jogos sem saber como a derrota. Vem de 5 jogos sem saber como a derrota fora de casa e tenta manter um tabu. O Palmeiras em 7 jogos contra o São Bernardo nunca foi derrotado. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo São Bernardo ter um time minimamente ajeitado, fazer os seus melhores jogos como mandante, e pelo Palmeiras ter chance de poupar um ou outro titular do clássico contra o Corinthians no fim de semana, eu vou numa vitória do São Bernardo, eu vou de 1-0 São Bernardo. Agora vamos falar do Campeonato Carioca, vamos falar de Volta Redonda e Botafogo. O Volta Redonda no seu último jogo no Campeonato Carioca perdeu de 3-0 do Flamengo no fim de semana em jogo atrasado da terceira rodada. Já o Botafogo por sua vez perdeu de 1-0 do Flamengo em jogo da última rodada do meio de semana. Ambos os jogos foram no Maracanã. O Volta Redonda está na 9ª colocação do Campeonato Carioca. Já o Botafogo está na 5ª colocação. Ambos os times tentam uma vitória para subir posições. O Botafogo tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Carioca. Vem a 7 jogos sem saber como a vitória como visitante. E vem de 3 jogos sem saber como a vitória no Campeonato Carioca. Já o Volta Redonda tenta quebrar um tabu. Não ganha do Botafogo desde 2020. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelos erros individuais que o Botafogo vem apresentando nesses 3 últimos jogos, confesso que está difícil confiar numa vitória do Botafogo dentro do Raulinho de Oliveira. Eu vou de Volta Redonda para esse jogo, eu vou de 2-1 Volta Redonda. Agora vamos falar de Fluminense e Vasco. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou de 1-0 do Sampaio Corrêa de Saquarema, jogando no Maracanã. Já o Vasco por sua vez ganhou de 1-0 do Audax, jogando lá em Manaus. O Fluminense está na primeira colocação do Campeonato Carioca e tem uma vitória para se manter na liderança. Já o Vasco está na 4ª colocação do Campeonato Carioca e tem uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Fluminense. O Fluminense chega para essa partida invicto no Campeonato Carioca. Já o Vasco tenta sua primeira vitória como visitante. O Vasco vem de 6 jogos sem saber como a vitória como visitante. Já o Fluminense tenta manter um tabu. O Fluminense não perde do Vasco jogando no Maracanã desde 2019. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelas deficiências que o Vasco vem mostrando nos jogos como visitante nessa temporada, esse é aquele jogo que o Vasco vai ter que fazer uma partida perfeita para conseguir um empate ou ganhar do Fluminense dentro do Maracanã. Eu vou de Fluminense pro clássico, eu vou de 2-1 Fluminense. Agora vamos falar de Bangu e Flamengo. O Bangu no seu último jogo no Campeonato Carioca empatou em 1-1 contra o Volta Redonda na última rodada de meio de semana jogando em casa. Já o Flamengo por sua vez ganhou de 3-0 do Volta Redonda no fim de semana num jogo atrasado. O Bangu está na 10ª colocação do Campeonato Carioca, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Flamengo está na 2ª colocação, tenta uma vitória para assumir a liderança. O Flamengo veio para essa partida invicto no Campeonato Carioca. Já o Bangu veio para essa partida tentando quebrar um tabu. O Bangu não ganha do Flamengo desde 2002. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse jogo tem tudo não só para o Flamengo conseguir a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Estadual, mas para ganhar também fazendo uma grande atuação. Eu vou de 4-0 para o Flamengo. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho, vamos falar de Ipiranga e Grêmio. O Ipiranga no seu último jogo no Campeonato Gaúcho perdeu de 2-0 do Avenida, jogando fora de casa. Já o Grêmio por sua vez empatou em 1-1 contra o São Luís, jogando em casa. O Ipiranga está na 11ª colocação do Campeonato Gaúcho,
tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Grêmio está na segunda colocação do Campeonato Gaúcho, tenta uma vitória para voltar à liderança. O Ipiranga até agora no Campeonato Gaúcho não perdeu nenhuma partida em casa, mas também não venceu. O Ipiranga 27 jogos sem saber como a derrota na sua casa e 25 jogos sem saber como a vitória no Campeonato Gaúcho. Já o Grêmio 26 jogos sem saber como a derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É verdade que o Ipiranga não é mais sombra daquele time das duas últimas edições do Campeonato Gaúcho, mas pelo Ipiranga estar na zona de rebaixamento, tem um histórico equilibrado recente contra o Grêmio, e por jogar em casa, acredito que dá para o Ipiranga conseguir uma vitória nesse jogo. Eu vou de 2-1 Ipiranga. Agora vamos falar de Internacional e Brasil de Pelotas. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Gaúcho ganhou de 1-0 do São José jogando fora de casa. Já o Brasil de Pelotas por sua vez empatou em 1-1 contra o Guarani de Bagé jogando em casa. O Internacional está na primeira colocação do Campeonato Gaúcho, tenta uma vitória para manter a liderança. Já o Brasil de Pelotas está na quarta colocação do Campeonato Gaúcho, tenta uma vitória ali para pelo menos assumir a vice-liderança. O Internacional ainda não perdeu no Beira-Rio na atual edição do Campeonato Gaúcho. Já o Brasil de Pelotas, por sua vez, ainda não perdeu fora de casa. O Internacional 27 jogos sem saber como a derrota no Beira-Rio, 25 vitórias consecutivas no estádio e 23 vitórias consecutivas no Campeonato Gaúcho. Já o Brasil de Pelotas vem de 4 jogos sem saber como a derrota no Campeonato Gaúcho e tenta quebrar um tabu. Não ganha do Internacional desde 2018. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Brasil de Pelotas vem para essa partida como o único time que ainda não perdeu fora de casa no Campeonato Gaúcho, só que ele tem um problema. Ele pega um Inter que vem fazendo suas melhores atuações dentro do Beira-Rio. Eu vou de Inter para esse jogo, eu vou de 3-1 Inter. Agora vamos falar do Campeonato Mineiro, vamos falar de Atlético e Tombense. O Atlético no seu último jogo no Campeonato Mineiro ganhou de 2-0 do Atlético Clube, jogando fora de casa. Já a Tombense por sua vez empatou em 2-2 contra o Democrata, jogando fora de casa. O Atlético está na segunda colocação do grupo B, já a Tombense está na segunda colocação do grupo A. A Tombense vem para essa partida invicta no Campeonato Mineiro. Já o Atlético tenta manter um tabu nesse jogo. O Atlético não perde da Tombense desde 2019. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A Tombense pode chegar para essa partida como uma das últimas invictas do Campeonato Mineiro, mas se tem um time que tem responsabilidade total de vencer esse jogo é o Atlético. Precisa começar a deslanchar no Campeonato Mineiro e joga em casa. Eu vou de 2-0 para o Atlético. Agora vamos falar de Cruzeiro e América. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Mineiro ganhou de 3-0 da Patrocinense jogando em casa. Já o América também jogando em casa ganhou de 2-0 do Uberlândia. O América está na primeira colocação do grupo C, já o Cruzeiro está na primeira colocação do grupo A. Ambos os times vêm para essa partida invictos no Campeonato Mineiro. O América que tenta defender um tabu nesse jogo, não perde do Cruzeiro no Mineirão desde 2019. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Os dois times vêm embalados nesse nível de Campeonato Mineiro, bem invictos. O América tem a motivação de defender esse tabu contra o Cruzeiro no Mineirão, mas eu acredito no Cruzeiro um pouco mais preparado para vencer esse jogo contra o América. Eu vou de 2-1 pro Cruzeiro. Bom, falamos dos jogos da Champions League, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro. Deixei meus palpites para que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim, me ajuda a crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.